E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, nesse estudo, que ele é bem interessante, ele buscou analisar, né, duas formas, digamos assim, de execução do exercício de supino. A gente vai ver que é uma forma só de execução do exercício de supino. No entanto, a principal diferença desse estudo aqui é em relação ao implemento da barra. E a gente já pode observar aqui na tela. Então, olha lá, ó, qual que foi o objetivo dele? Comparação da ativação muscular no supino com barra reta e no supino com barra curvada, que é essa tradução desse termo, né? Então, os indivíduos, eles executaram o exercício de supino, aquele clássico, né, com os movimentos de adução transversal do ombro, extensão do cotovelo na fase concêntrica, depois na fase excêntrica, a barra produz os movimentos de abdução transversal do ombro e flexão do cotovelo, mas o que teve de diferença foi, em um momento executaram com a barra reta, e outro momento executaram com uma barra curvada. Então, a amostra foi composta por 12 homens, e eles realizaram uma repetição com 50% de um RM, 70% de um RM e 90% de um RM nessas duas formas de execução. Então, aqui, só para ilustrar, a gente tem um supino reto com a forma tradicional, com a barra reta. Então, a fase excêntrica até a barra tocar levemente o peito, e a fase concêntrica até a extensão total dos cotovelos. E a pegada foi mais ou menos 150% em relação à largura biacromial, que é a largura dos ombros. E aqui o supino reto com a barra curvada, que é a tradução, já estou usando a tradução aqui para facilitar o nosso entendimento, não tem porque está mencionando o termo inglês aqui, não tem lógica alguma. Ela foi feita com a mesma amplitude de movimento e com a mesma pegada, e com o mesmo percentual de um RM. No entanto, o que diferencia principalmente em relação à barra reta e em relação à barra curvada é que com a barra curvada, em virtude de ter esse desenho aqui que eu vou colocar aqui agora na tela, que é algo bem importante para a gente conseguir entender, ó, esse desenho curva aqui que está em branco aqui, passando por cima da imagem aqui que é retirado diretamente do artigo, que a gente consegue observar que essa curvatura aqui, que essa abertura na barra aqui, ela proporciona uma fase excêntrica do movimento mais significativa, ou seja, mais ampla, bem similar ao que ocorre com os halteres. Então, de forma geral, foi feito dessa forma o estudo. E por fim, falando da metodologia ainda, eles fizeram a coleta da atividade eletromiográfica do peitoral maior, principalmente as fibras mais ternocostais do peitoral, ponto importante, do tríceps na sua cabeça lateral e cabeça longa, e também do deltoide anterior, os principais músculos que são envolvidos aí na execução do exercício de supino. Perfeito? Então vamos lá para os resultados. Tem alguns resultados a gente conseguir analisar aqui, passando adiante aqui agora. Olha lá, ó. Aqui é o principal resultado quando se reuniu todos os percentuais de um RM e também as formas de execução. Então a gente tem aqui a barrinha preta 50% de um RM, a quilagem que representava esse percentual de um RM, a barrinha cinza 70% e a barrinha mais clara aqui 90% de um RM. Então a gente tem aqui com a barra executado com a barra reta e com a barra curvada. De forma geral, para o peitoral que foi observado, que a execução tradicional, ou seja, com a barra reta, proporcionou uma atividade eletromiográfica maior, com 50% e 90% de um RM. Então, pensando em peitoral, a barra reta proporciona uma maior atividade eletromiográfica. Mais à frente, a gente vai entender o porquê ocorreu esse comportamento. Perfeito? Já a outra diferença que ocorreu foi para o tríceps na sua cabeça longa. Novamente, a barra reta, principalmente a 90% de um RM, proporcionou maior atividade eletromiográfica para o tríceps quando se executou com a barra tradicional, ou seja, a barra reta. E por fim, aqui para o deltóide, ocorreu o comportamento inverso. Principalmente para intensidade mais alta, 90% de um RM, se observou uma maior atividade eletromiográfica para o supino executado com a barra curvada. Então, peitoral maior e tríceps, principalmente na sua cabeça longa, a barra reta, a tradicional, proporcionou uma atividade eletromiográfica maior. Pelo contrário, quando se executou com a barra curvada, se observou uma maior atividade eletromiográfica para o deltoide no seu feixe anterior. Tranquilo? Passando por mais alguns dados aqui, aqui é quando se reuniu os resultados ao analisar todos os percentuais do RM reunidos. E aqui a gente tem os dados musculares. E novamente, para reforçar o que eu acabei de dizer, deltoide anterior maior atividade com execução com a barra curvada, peitoral maior e tríceps na sua cabeça longa, maior atividade quando se executou com a barra reta. E por fim, aqui outro resultado ainda, resultados ao analisar, olha só, os músculos em cada percentual de um RM. Então, lá para 50%, não houve uma diferença significativa tão grande entre os exercícios, mas a 90% se observou, quando se reuniu todas as atividades eletromiográficas, maior atividade, então, para execução com a barra reta, perfeito?
Então, galera, o que justifica, então, esses comportamentos observados aqui no estudo? E aqui tem uns recortes do estudo, aqui são traduções que eu tirei diretamente da discussão do estudo. Então, para a gente entender o porquê que se proporcionou uma menor atividade eletromiográfica do peitoral maior e do tríceps na sua cabeça longa, principalmente, quando se executou com a barra reta. Olha lá a justificativa. A menor atividade mioelétrica, ou atividade eletromiográfica para peitoral, tríceps na sua cabeça longa e tendência para a cabeça lateral, mesmo comportamento do tríceps, né, podem ter ocorrido em virtude da amplitude de movimento maior na fase excêntrica com a barra curvada, proporcionar um maior acúmulo de energia elástica. Ou seja, como os indivíduos tiveram uma amplitude de movimento maior com execução com a barra curvada, isso acumulou uma maior energia elástica dentro dos sarcômeros, tanto do peitoral maior, como do tríceps na sua cabeça longa e na cabeça lateral. Consequentemente, durante a fase concêntrica do movimento, com maior acúmulo de energia elástica, e como o movimento foi feito de forma, a transição da fase excêntrica para a fase concêntrica do movimento foi feita de forma imediata, essa maior energia elástica conseguiu contribuir para o movimento na fase concêntrica do movimento, quando se utilizou a barra curvada. Diante disso, esse maior acúmulo e liberação de energia elástica durante a fase concêntrica do movimento, maior aproveitamento do ciclo encurtamento-alongamento nesta fase, perfeito? Isso repercutiu numa menor necessidade de recrutamento, frequência e disparo de unidades motoras do peitoral maior e também do tríceps na sua cabeça longa e essa tendência na cabeça lateral também. Então, isso explica essa menor atividade eletromiográfica. Já a maior atividade mioelétrica, atividade eletromiográfica observada no deltóide anterior para execução com a barra curvada, pode ter ocorrido, uma hipótese, né? Segundo os pesquisadores, em virtude da maior rotação interna do ombro causada pela maior amplitude de movimento excêntrico. Ou seja, como os indivíduos tiveram uma amplitude maior, excêntrica, em virtude daquela curvatura da barra, por isso que eu desenhei no primeiro slide, ponto importante, isso levou a uma rotação interna maior do húmero, consequentemente, uma exigência maior do deltoide anterior para estabilizar a articulação do ombro naquele ponto ou naquela amplitude de movimento produzida durante a utilização da barra curvada. Então, esses fatores parecem justificar, então, essa maior atividade eletromiográfica para uma execução em detrimento da outra e vice-versa também o comportamento. Então, olha lá, algumas aplicações práticas aqui, que é o mais importante desses resultados para a nossa atuação dentro da sala de treinamento resíduo com peso, sala de musculação. Portanto, com o objetivo no exercício supino é aplicar um estresse sobre o peitoral maior, a execução com barra reta parece ser mais interessante. Ou seja, como a gente faz supino, pensando naqueles indivíduos com desfecho de força e hipertrofia, não estou relacionando eletromiografia com força e hipertrofia, mas a gente executa o exercício supino ou posiciona ele em treinos que objetivam melhorar o condicionamento, ajustes neuromusculares e peitoral principalmente, parece ser mais interessante ter uma aplicação do supino reto quando se tem esses objetivos, de uma maior atividade eletromiográfica do peitoral durante a execução do supino. Já se o objetivo é uma maior participação do deltoide, por algum motivo específico utilizar, então a barra curvada pode ser uma estratégia interessante. E essa estratégia, principalmente da barra curvada, ela passa a ser bem interessante, pessoal, se a gente estiver trabalhando com indivíduos que façam algum esporte, por exemplo, onde se tem uma adução transversal do ombro, ou onde se tem uma abdução transversal do ombro significativa, e se necessite realizar grande capacidade de desempenho com essa grande abdução transversal do ombro, como é o caso, por exemplo, que está nesse recorte aqui, ó, em ataque no tênis, ou empurrar, ou até mesmo realizar um soco em lutas. E o treinamento resíduo com peso ele seja complementar para a condição desses indivíduos. Ou seja, como nesses esportes específicos, ou nesses atos de esportes que eu acabei de citar aqui agora, o ataque no tênis, o empurrar, ou até mesmo o soco em lutas, se produz uma grande abdução transversal do ombro antes de se realizar a adução transversal do ombro, no movimento, se há necessidade, então, ou se necessita de uma grande atuação, principalmente do deltoide anterior, também do peitoral, mas principalmente do deltoide anterior. E como a barra curvada proporciona maior estresse sobre o deltoide anterior, quando se produz uma maior amplitude de movimento, então, pensando em um supino, para um cliente que busca esse desfecho,
talvez seja bem interessante a aplicação, então, da barra curvada em detrimento à barra reta. Tranquilo? E o último ponto que dá para mencionar em relação à estabilidade e segurança na articulação do ombro, né? Então, imagina lá, se esse nosso cliente, ele apresenta uma fragilidade na articulação glenohumeral, ou ele apresenta algum tipo de lesão na articulação glenohumeral, ou ele apresenta alguma falta de mobilidade na articulação glenohumeral, desse está meio instável naquele momento do treinamento, então talvez selecionar a barra reta em detrimento à barra curvada possa ser uma estratégia bem interessante pensando em segurança do nosso cliente. Perfeito? Caso se o objetivo é, a longo prazo, introduzir a execução com a barra curvada, então preparar a articulação glenohumeral, dar mais estabilidade a ela ao longo do tempo, e depois entrar com a aplicação do exercício de supino na barra curvada, passa a ser do ponto de vista de segurança bem interessante para o nosso cliente. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo no YouTube e a gente conversa um pouco. Valeu, um Para abraço. ser um personal de alta performance, vocês precisam dominar alguns conteúdos de biomecânica, cinésio, metodologia do treinamento, metodologia da prescrição, sistemas de treino, parcelamento, anatomia. Tudo isso nós temos completo no curso Musculação em Foco, que vocês têm condições de aperfeiçoar e dominar e se tornar um personal de excelência. Quer informações detalhadas, minuciosas sobre o curso? Clica aqui no card ou aqui na descrição do vídeo.